essa é a questão 101, é uma questão que vai abordar o funcionamento de um fogão a indução, que é um fogão completamente diferente do fogão a gás que compõe a maioria das residências aqui no Brasil. Esse fogão aqui ele não tem fogo, ele é simplesmente composto por um vidro preto em que você coloca uma panela e a mágica acontece, né? A panela esquenta e, consequentemente, você vai ter o aquecimento dos alimentos contidos nessa panela. O interessante, né, que você pode pensar, né, esse vidro preto ele vai esquentar primeiro e depois o calor vai passar para a panela. Não, aqui quem esquenta é a panela, né? Esse calor ele está sendo direcionado à panela. O vidro ele vai até esquentar devido ao contato dessa panela com o vidro, parte do calor da panela passa para o vidro. Tanto é verdade que se você tentar fritar um ovo direto em cima desse vidro, nada vai acontecer, né? Isso é legal porque o fogão é extremamente seguro, não há fogo. Mas a gente se pergunta o seguinte: como é que funciona esse fogão por indução, né? E o enunciado ele vai falar sobre o surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, né? Então ele funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica no fundo da panela. Então perceba que não pode ser qualquer panela que você vai usar. Você vai usar uma panela, por exemplo, de barro. O fundo dessa panela, ela tem que ser metálico, ela tem que ser um material que seja condutor de eletricidade para que haja o aquecimento da panela pelo efeito Joule, ou seja, a corrente elétrica induzida, ela vai provocar um aquecimento. E a questão ela quer saber o quê? Ela quer saber o que vai provocar a indução dessa corrente elétrica, né? Será que vai ser por radiação? Será que é a condução? Será que é um campo elétrico variável, um campo magnético variável, ressonância eletromagnética? O que vai provocar essa indução na corrente elétrica que vai provocar, né, o funcionamento do fogão a indução? Bom, vocês já devem ter ouvido falar em um eletroímã, né, sendo um tipo de ímã temporário no qual o campo magnético ele é produzido pela passagem da corrente elétrica. Então, se você conectar, né, uma espira metálica a uma bateria, nós vamos ter o aparecimento de uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, a passagem dessa corrente elétrica por essa espira, ela vai induzir o aparecimento de um campo magnético. Então essa espira, ela vai se comportar como um ímã, com o polo norte de um lado e o polo sul do outro. O que a gente tem que gravar aqui dessa primeira figura? É que corrente elétrica, ela pode gerar campo magnético. Então, para ilustrar o que está acontecendo, né, a gente vai pegar aqui uma espira, vai conectar uma bateria, né? E para a gente verificar a presença do campo magnético, vou colocar uma bússola e vou fazer passar corrente elétrica. Então, vejo que quando eu boto uma certa tensão, eu começo a ter um movimento de cargas elétricas fluindo por esse fio. E o que vai acontecer? Essa corrente elétrica está gerando um campo magnético. Então você veja que à medida que eu vou movimentando a minha espira, a agulha da bússola ela vai se movimentando, ou seja, ela vai acompanhando o campo magnético produzido por essa corrente elétrica. Veja que se eu inverter o sentido da corrente, automaticamente eu inverto o sentido do campo, ó. Corrente para um lado, corrente para o outro. Olha o que acontece com a agulha da bússola, ela se desorienta. Então veja que quando eu altero o sentido da corrente elétrica, eu provoco também uma variação no campo magnético produzido por essa espira. Então eu posso trocar essa bateria por um alternador. Então veja que à medida que a corrente ela vai de um lado para o outro,
o que está acontecendo com o campo magnético? Ele está invertendo o seu sentido, ou seja, a variação da corrente elétrica está provocando uma variação no campo magnético. Então veja que se eu pegar essa nossa primeira espira, né, e colocar uma segunda espira com a lâmpada, nada acontece, né? A lâmpada continua apagada. Por quê? Porque essa primeira espira, ela está conectada a uma bateria que está produzindo uma corrente contínua. Então, se não tem uma variação na corrente elétrica, o campo magnético não muda. Agora, se eu colocar um alternador e fizer com que essa corrente elétrica varie, eu vou provocar uma variação no campo magnético sobre essa primeira espira. E a variação do campo magnético nessa primeira espira vai provocar uma variação no fluxo que está passando sobre a segunda espira. Essa variação no fluxo, no decorrer do tempo, que foi estudo, né, de cientistas renomados como Faraday, como Neumann, como Lenz, é ela que vai ser a resposta do nosso problema. É ela que vai induzir uma corrente elétrica, que aqui no caso é percebida de que maneira? Quando a lâmpada acende e apaga. Por quê? Porque o fluxo magnético está variando. E toda vez que o fluxo varia, ocorre o aparecimento de uma corrente induzida, a lâmpada acende. O fluxo ficou constante, a lâmpada apaga. Então, esse acender e apagar da lâmpada está mostrando o que para a gente? Que toda vez que o fluxo magnético sobre essa segunda espira varia, aparece uma corrente induzida que vai produzir o aparecimento da luz nessa lâmpada. Alex, e o que, que tem a ver a panela com isso? Então, o que acontece é que no interior dessa panela nós temos uma bobina. E essa bobina ela está sendo percorrida por uma corrente alternada. E essa corrente alternada vai fazer com que essa bobina no interior do fogão gere um campo magnético variável. E esse campo magnético variável vai fazer com que o fluxo que atravessa a nossa panela metálica seja variável. Então, esse fluxo que está atravessando a nossa panela, ele vai aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. E como nós vimos, né, essa variação no fluxo, ela vai induzir o aparecimento de uma corrente elétrica, certo? Essa corrente elétrica é uma corrente que vai ficar também variando, né? E, como a gente viu, a panela não vai acender nenhuma lâmpadazinha. O objetivo da panela é esquentar. E por que que ela esquenta? Porque ao invés da lâmpada, a gente pode entender que a panela ela está funcionando como se fosse uma espira e um resistor. Então, essa corrente induzida, quando ela começa a circular a panela, ela vai provocar o aquecimento, ela vai gerar o efeito Joule. Então, a gente já consegue responder a nossa questão, o que, que vai provocar o aparecimento dessa corrente induzida? É justamente a variação do campo magnético. Gabarito, letra D de dado.